Olá, esse é o vídeo de abertura desse canal, portanto eu acho que é apropriado que eu me apresente. Meu nome é André Asteta, eu sou psiquiatra clínico e psicoterapeuta e atuo aqui na cidade de Curitiba. Tenho uma larga experiência já na prática assistencial e também como preceptor de residências de psiquiatria em serviços, portanto, de formação de especialistas. E o propósito de estar dando espaço, né, esse canal de divulgação que o YouTube nos proporciona é justamente poder dialogar a respeito de todo um conjunto, no meu entendimento, muito interessante de interfaces que a minha especialidade tem. Acredito até que de uma extensão até maior do que a média das especialidades médicas, com uma série de áreas de interconexão, né? Tanto no campo da própria medicina, né? Nós temos uma longa tradição médica dentro da psiquiatria, ao contrário do que as pessoas imaginam, né? Que a psiquiatria tem algum conflito de identidade com a medicina. Isso está longe de ser verdade, né? Uma das trajetórias mais hipocráticas, né? Dentro do pensamento médico, está justo dentro da história da psiquiatria, e é um dos campos que eu gostaria de poder eventualmente me referir à história da minha especialidade, de tantas pessoas que contribuíram para o seu amadurecimento. Mas também há um enorme interesse em relação às nossas interfaces com a psicologia, essa ciência em andamento constante, em desenvolvimento e em ampliação constante, com tantas questões, com tantos diversos debates, e as interconexões disso tudo com as neurociências, né? O lado palpitante, né, das descobertas a respeito do cérebro e a respeito da realidade dos processos de função mental e dos detalhes de como o cérebro se organiza. Finalmente, uma disciplina que eu creio que faz uma síntese disso tudo e também traz discussões muito relevantes é a filosofia da mente, que traz, né, dentro de si desde contribuições muito clínicas, né, como foi o caso da fenomenologia para a minha especialidade, até propostas, né, de compreensão e de desenvolvimento que vão se tornando guias ou pelo menos instigadores de movimentos de investigação a respeito da realidade, da função mental e de todas as suas interconexões. Enfim, né, o leque é grande de interesses e espero poder aproveitar apropriadamente esse espaço para poder concretizar esses diálogos que eu estou aqui me referindo. Bem, para dar um ponto de partida dentro desse cenário de apresentação de leques de interesses, eu gostaria de falar um pouco sobre o meu enfoque acadêmico, o meu enfoque de estudo principal, em relação ao qual eu sou conhecido, pelo menos nos ambientes de preceptoria, nos ambientes de formação de especialistas e entre os meus pares, né? Porque eu sou um estudioso da área dos transtornos ansiosos. Isso, só de dizer, de ser expresso dessa forma, já gera todo um conjunto de confusões, né? Então, os estudiosos da área sempre precisam explicar um pouco o que estão se referindo e o que estudam, para que a gente possa desdobrar o nosso diálogo, o nosso entendimento, né? Bom, uma das primeiras coisas que acho que é importante colocar é que o uso, né, comum, né, das pessoas do conceito e da palavra ansiedade realmente já cria uma nuvem de confusão em relação ao que vem a ser o estudo dos transtornos ansiosos e o que tem por trás, né, dos transtornos de ansiedade. Porque ansiedade é uma palavra bastante popular que as pessoas usam para se referir a muitas coisas que envolvem algum nível de intensidade emocional, às vezes desconfortável, mas a gente vê pessoas falando de ansiedade desde coisas que realmente, do ponto de vista do conceito, a gente poderia dizer sim, é um bom exemplo, até mesmo coisas como vontade de comer ou algum nível de excitação, né? Então, realmente é um cenário muito heterogêneo o uso que as pessoas fazem. Bom, quando nós estamos falando de coisas como estudar os transtornos ansiosos, nós estamos fazendo um uso muito mais estrito, né, desse conceito, e nós não estamos nos referindo especificamente só à emoção, ansiedade. E aí é importante entender sobre o que nós estamos falando, porque por trás, né, disso que estou começando a abordar, está, na verdade, toda uma verdadeira prioridade do desenvolvimento do nosso organismo, que foi se
manifestando ao longo da evolução, né? Então tem uma prioridade filogenética, como a gente costuma dizer, que é a necessidade da especialização na função da defesa. E isso realmente é o cerne que reúne todo um conjunto de abordagens e conceitos, né, em cima de esforços para a compreensão tanto dos fenômenos patológicos, como também das bases científicas e conceituais por trás disso tudo. Então, mais do que estudiosos, né, de transtornos de ansiedade, mais do que ansiólogos, nós, eu e os meus colegas, somos poucos, mas somos bons, os estudiosos da área, nós podemos nos definir como defesólogos, né? Seria um nome um tanto estranho, mas de toda forma um pouco mais justo em relação às nossas linhas de interesse de pesquisa, porque é a defesa, é o repertório da defesa, é a especialização do sistema neural para a proteção, né, do indivíduo e dos seus interesses biológicos mais fundamentais, que é a função orientadora, né, conceitual por trás de tudo aquilo que nós investigamos e estudamos e vemos refletido nas apresentações patológicas que pessoas como eu, que sou psiquiatra, que sou clínico, abordamos, né? E aí cabe entender que é mais apropriado ainda olhar por esse ponto de vista, porque dentro das influências que o sistema de defesa traz para a nossa experiência psicológica, tanto consciente quanto também em níveis não detectáveis pela nossa consciência, a expressão emocional é apenas uma das faces. Nós não temos realmente hoje dúvida de que o nosso sistema de defesa age em muitos outros elementos, em muitos outros níveis, né, da nossa experiência psicológica, que não seja só a sensação emocional. E mesmo a sensação emocional não é uma só. Nós temos hoje um conceito bastante sólido, que veio desde a sugestão do Martin Heidegger, que era um filósofo, e foi se desdobrando, né, e com bases muito sólidas em diversas linhas de pesquisa, em neurociências, em psicologia experimental. Temos que citar, por exemplo, os Blanchard, que também contribuíram bastante nesse sentido, para entender a diferenciação entre na defesa, entre medo e ansiedade. Então, os sistemas de defesa têm dois repertórios emocionais, duas emoções especializadas distintas, medo e ansiedade, que mediam boa parte das experiências conscientes, né, de quando o sistema de defesa está operando de uma maneira, vamos dizer assim, mais intensa, mais emergencial até, o que obriga a pessoa a ter uma noção consciente de que é isso que está se processando com o seu processo, com a sua experiência neural, né? Bem, isso se relaciona a coisas que têm a ver com conceitos clínicos, com assunto de psiquiatra, por assim dizer, mas também tem relação com experiências muito cotidianas, né? O que tem de interessante quando nós estamos conversando sobre defesa, sobre medo, sobre ansiedade, é que nós estamos falando também sobre coisas que as pessoas vivem no seu dia a dia. Apesar de não ser, do ponto de vista qualitativo, exatamente igual àquilo que acontece nos transtornos de ansiedade, eu vou chegar lá, mas existem paralelos, né, com os quais as pessoas conseguem se identificar. Então, formas patológicas de medo, como por exemplo aquilo que nós temos nas fobias, elas são experimentadas em medos comuns, em situações frequentes que nós temos e que não necessariamente são patologias, né? Formas de preocupação que podem ter expressão em doenças como transtorno de ansiedade generalizado, eles refletem de alguma forma muitas similaridades com a experiência da preocupação, que é um fato também cotidiano, né? Que não tem quem não esteja exposto a eventualmente se colocar numa situação de estar preocupado, né? E uma série de outras manifestações que se refletem na patologia são expressas, né, em algumas experiências que são bastante universais e comuns, que as pessoas podem vir a descrever bem. Bem, eu acho que vale a pena compartilhar um pouco mais a respeito desse entendimento de como se organizam nesses processos de defesa a partir dessas funções que acabam em expressões emocionais, né? Isso acho que vai ajudar a terminar de apresentar um pouco esse meu grande campo de interesse, né? E para isso, eu acho que valeria a pena recorrer a um exercício aqui baseado em exemplos contextuais, né? Exemplos de situações
de medo que não necessariamente vão refletir patologia, mas que podem ter base, podem dar base a fenômenos clínicos, né, que os psiquiatras tratam especificamente, que diagnosticam e que têm metodologias de tratamento farmacológicas e psicoterápicas, né? Então vamos partir então para nesse nosso exercício da comparação de 3 diferentes situações que são reflexo da especialização que o nosso cérebro, que a nossa mente tem para esses esforços, esses mecanismos de defesa contra ameaças especificamente, né? Nós podemos falar de situações nas quais nós nos deparamos com algo que nos causa reação de medo imediato, né? Como por exemplo, de repente encontrar diante de nós a poucos centímetros de contato conosco uma grande aranha, né? Com aspecto bastante feio, vamos imaginar aquelas aranhas de filme de terror, né? De repente ela salta, né? Diante de você, aqui tem uma mesa aqui na minha frente, ela poderia estar aqui, né? Então este é um cenário, né, bastante descritivo de um tipo específico de reação e nós vamos falar sobre isso. O outro exemplo que a gente poderia colocar para estabelecer essa comparação é um tipo de cenário assustador como você estar numa rua deserta e ter preocupação de sofrer um assalto, não saber se aquele ambiente é seguro ou não, e você estar caminhando por esse ambiente, estar preocupado e vigilante. Esse é um outro exemplo bastante claro, né, de um tipo de ameaça, mas que tem diferenças qualitativas daquela que eu estava descrevendo anteriormente. E finalmente, a gente poderia falar de um outro tipo de temor ou de preocupação com algum fato potencialmente ameaçador, como, por exemplo, o medo de haver um agravamento de uma crise econômica e terminar você sendo ameaçado pelo desemprego, né? Então, ficar preocupado, né, com um evento futuro potencialmente ameaçador do ponto de vista social e, por que não, isso se refletir em relação às prioridades do seu organismo em termos de adaptação e sobrevivência. Mas poderia ser também, por exemplo, a iminência da eclosão de uma guerra, né, ou a possibilidade, né, de uma nova pandemia, né? Então, estamos falando de um tipo de temor mais distante. Nisso a gente pode já estratificar um pouco esses 3 exemplos, né? Então, eles já se diferenciam pela proximidade, aparentemente, né, e pela natureza mais ou menos concreta, né, que nós podemos estabelecer a partir do primeiro exemplo, né, do encontro com a aranha, né, com a tarântula, que seja, né, e nós vamos deixando de lado essa natureza concreta ainda para níveis mais virtuais, mais metafóricos, né, a partir do momento que a gente está num cenário onde o contexto nos chama a atenção de algum tipo de possibilidade de ameaça, como estar na tal rua escura e insegura, né, e vamos mais longe, né, nesse afastamento da concretude, né, para um cenário ainda mais projetivo, né, e menos palpável, como uma ameaça distante, né, que seria a possibilidade de ocorrer um grande problema social, uma pandemia, ou você sofrer uma demissão dentro do teu cenário de trabalho, sendo que ainda não é possível prever quando que isso aconteceria. Então, há níveis diferentes, né, tanto em relação à concretude da percepção da ameaça, como também em relação à dimensão de tempo, né? Nós poderíamos dizer que essa ameaça representada pela aranha é uma ameaça bem concreta, bem imediata, né? A ameaça representada pelo ambiente, pelo contexto, né, potencialmente inseguro, né, é uma ameaça que nós não temos diante de nós temos a impressão da possibilidade da sua concretização, de estarmos próximos de alguma forma disso, mas não podemos discernir ainda a ameaça diante de nós, não sabemos nem sequer de onde ela vai vir, apenas nos sentimos vulneráveis, né? E finalmente, o último exemplo, né, de preocupação, de temor, de ameaça, uma coisa que fica no campo das ideias, né? É mais distante em termos temporais, né? A incerteza ainda mais ampla, né, em relação até a possibilidade de que isso venha a se concretizar, né? Não temos qualquer noção da possibilidade da iminência disso, apenas nos sentimos vulneráveis a esse potencial, a essa possibilidade
de infortúnio. Bom, tudo isso não é só uma questão da gente discernir em termos filosóficos, né, ou conceituais, esses diferentes fenômenos psicológicos, né? Tudo isso é plenamente organizado, tanto em relação a coisas que hoje a gente tem como conhecimento sobre as funções, né, e a organização das respostas psicológicas por trás disso, como também nas bases neurocientíficas que têm sido descobertas a respeito das diferenças entre a maneira como o nosso cérebro avalia cada uma dessas situações, né? Vamos nos focar primeiro, por exemplo, no encontro com a aranha, por exemplo, que é o animal temido, né? Mas ele é temido muito mais de uma forma aversiva, né? Você está diante, né, de um animal peçonhento que pode eventualmente te morder, te atacar de alguma forma. É fantasia que as pessoas têm. Aranhas, na verdade, são muito mais tímidas do que as pessoas imaginam, né? Mas de toda forma é uma ameaça imediata, né? E não há muita cognição, não há muito pensamento a respeito disso. Há muito mais uma espécie de sensação de aversão à proximidade, né? Esse é um cenário onde psicologicamente a gente entende que a ameaça ela é claramente compreendida a partir de uma noção, de uma lógica de direção defensiva. Quer dizer, eu sei de onde está vindo o perigo está na minha frente e ir nesta direção me aproxima do perigo e ir naquela direção me afasta. E nesta direção aumenta o meu estresse, que é o estresse defensivo, por isso eu não suporto, né, a proximidade disso. E naquela direção da fuga vai gerando tranquilidade potencial. Então a gente tem direção defensiva, por assim dizer, e a emoção que está por trás disso é o medo, né? É exatamente isso que é o medo. O medo é uma percepção, é a consciência básica, né, da natureza do perigo, né? Mas é fundamentalmente uma resposta emocional de desconforto, de aversão à aproximação da ameaça, né? E ele depende da possibilidade da gente entender algum nível de direção defensiva. É possível até que eu não enxergue a aranha, mas se eu tivesse certeza, ou algum nível de entendimento de onde vai vir essa ameaça, então é medo mesmo que está me regendo, né? Ainda que eu consiga imaginar que a ameaça está se aproximando ou vem de alguma direção contextual específica, então é medo que vai reger a minha resposta, né? E isso vai fazer com que eu direcione a minha atenção voluntária fica hipnotizada, por assim dizer, na monitoração do risco, da ameaça, né? E diminua a minha capacidade de prestar atenção em outras coisas, né? A gente costuma dizer que o sistema de defesa nos controla, né? Eles são mais ou menos como os personagens de um filme de comédia já antigo, se chamava Homens de Preto, né? Eu digo nos exemplos com os residentes que o sistema de defesa são os homens de preto. Eles assaltam a nossa consciência, interrompem qualquer outro tipo de processo, até nos colocar em segurança, e depois até contribuem que a gente esqueça um pouco disso. Mas seja lá como for, tem uma alta prioridade psicológica, né, o processo da defesa. Pois então, o medo tem essa característica, né? Ele identifica uma ameaça de uma maneira muito concreta e é capaz de identificar de onde ela vem, né, e para onde nós deveríamos fugir de alguma forma, né? Nós estamos tanto mais propensos a sentir desconforto, quanto mais próximos nós estivermos da ameaça e quanto mais consciência nós temos da nossa vulnerabilidade a ela, né? Se nós estivermos providos com alguma defesa, por exemplo, a proximidade diminui a sua influência, né? Se nós tivermos uma sensação de maior vulnerabilidade, pode ser necessária uma distância maior para a gente se sentir seguro, né? Então tem essa noção também que a gente chama de distância defensiva, que isso envolve aí o processo do medo, né? Bom, para embasar essa resposta de medo, nós temos toda uma especialização neural, que a gente tem sistemas e estruturas dentro do nosso cérebro que são importantes para isso, né? A gente vai citar, por exemplo, a amígdala, que é uma estrutura birrepresentada, são duas amígdalas que a gente tem no nosso sistema límbico, mais ou menos na altura do que a gente chama de encéfalo, né, nas proximidades da emergência ali dos ventrículos laterais, mais ou menos vizinha dos hipocampos, né, que também são os órgãos da memória. E a amígdala parece ser o lugar onde nós sentimos, talvez,
né, essa sensação de medo, ela processa inclusive o aprendizado em relação a essa percepção de medo. Mas ela também é muito ligada a uma outra área mais inferior ainda, no início do tronco, que se chama substância cinzenta periaquedutal dorsal, uma área muito pequenininha, que ela é capaz de mediar as respostas do que a gente chama de pânico, quer dizer, as respostas, principalmente a surpresa, né, da ameaça e de percepção de uma ameaça muito próxima, né? Então a amígdala ela comanda várias respostas que são eventualmente mediadas por essa sensação super desconfortável que determina respostas de comportamento como luta, fuga ou até mesmo congelamento. Tudo isso, para isso, ela precisa dessa área do mesencéfalo, que é a substância cinzenta periaquedutal dorsal. Mas a amígdala também ela se relaciona com a região cortical, com as áreas do córtex pré-frontal. Ele faz com que haja algum nível de compreensão, né, de entendimento, né, da proximidade da ameaça, né, mas de toda forma não no nível consciente, né? Então nós temos aí capacidade de imaginar, por exemplo, a aproximação da ameaça a partir da participação de processos do córtex, né? Como tanto o córtex cingulado quanto o córtex pré-frontal podem ter um papel nisso, há coisas ainda a ser investigadas em relação a isso, né? Bem, quando a gente compara, por exemplo, com a situação de estar numa rua escura, né, e não saber de onde vai vir a ameaça, né, e em que momento ela vai se concretizar, nós vamos ter um outro tipo de processo, né, onde o importante vai ser o alerta, a capacidade de nós monitorarmos ainda reflexamente, não pela vontade consciente, né, mas de uma maneira generalizada, todos os movimentos, todas as mudanças potenciais que possam acontecer no local, no contexto onde nós estamos nos sentindo ameaçados, né? Quer dizer, há uma necessidade de hiperalerta. E aí entra o papel de um outro sistema neural que trabalha em paralelo com esse sistema do medo, que é basicamente também representado por algumas estruturas cruciais, como o núcleo do berço da estria terminal, que é uma estruturazinha muito pequena, menor do que um grão de girassol, para vocês terem uma ideia. Essa é uma estrutura também próxima da amígdala, se comunica bastante com a amígdala, mas tem uma atividade diferente, né? Ele acaba sustentando aquilo que a gente chama de alerta, né? Ele mantém um nível de monitoração sustentado e mais contínuo, né? Que ajuda os nossos processos atencionais difusos de alerta, né? A vigiarem de uma maneira eficaz. Qualquer movimento, qualquer sinalzinho de alteração no ambiente vai nos direcionar reflexamente para aí então tentar focar de uma maneira específica, voluntária, a fonte desse movimento, dessa alteração do ambiente, que pode ser a própria fonte da ameaça. Quer dizer, procura esse radar, de certa maneira, lidar com o incerto, né? Na situação onde nós não sabemos de onde vai vir, né? E em que momento vai vir o confronto com uma ameaça potencial, que poderia ser um bandido, um assaltante, por exemplo, e que está ou não, né, em algum lugar dessa rua escura, né? Então existe a dúvida, né? Então essa questão da incerteza e da ausência da possibilidade de a gente saber de onde vem, né? É o que cria um cenário onde a gente diz que não há direção defensiva possível, né, de ser discernida, né? Então nós temos aqui a situação da incerteza, né? E diante da incerteza nós vamos ter um reflexo de buscar diminuir a incerteza. Então essa capacidade exploratória, esse reflexo de exploração, ele tem uma espécie de ânsia por diminuir o desconforto que a ambiguidade, a incerteza acaba trazendo. E em relação a isso, a esse processo, né, de avaliação da incerteza, essa necessidade de tomar decisões e de vigiar e de eventualmente até imaginar possibilidades, né, é que nós temos a relação com um sistema chamado septo hipocampal, que em conjunto com essa estrutura do núcleo do berço da estria terminal e com diálogos, né, com as estruturas do medo,
né, nós vamos ter então um tipo de atividade que nós chamamos então de ansiedade. Né? Ansiedade é basicamente isso, né? A sensação difusa de ameaça, assim, o entendimento claro de um foco, né? De uma origem, de uma direção de onde essa ameaça vai vir. Isso, curiosamente, o Heidegger, lá, o filósofo, já citava lá atrás, sem ter nenhum conhecimento de neurociência nem da psicologia moderna. Essa ideia foi investigada e foi progressivamente se mostrando consistente a partir da intuição do Heidegger e de algumas observações que estavam à disposição dele na sua época. Realmente foi uma pista quente que foi se mostrando, né? E aí cada vez mais estruturada, com aprofundamentos, lógico que todos os conhecimentos de psicologia experimental e agora mais recentemente de neurociência acabaram permitindo a gente mostrar, né, que há consistência nessa diferenciação, inclusive como funcionam esses sistemas, né? E aí, né, essas estruturas, tanto o sistema septo-hipocampal como também esse núcleo do berço da estria terminal, eles também se relacionam com o córtex, aí, especificamente o córtex pré-frontal dorso-medial, né, a região mais externa aqui da área anterior do cérebro, né, com o propósito de averiguar mentalmente, né, essas ambiguidades, essas situações de incerteza. Aí vem pensamentos mais hipotéticos, né? Mais imagens potenciais. Você imagina o bandido talvez atrás daquela sombra, né? E você tenta vigiar constantemente se tem algum movimento nessa área mal iluminada, né? Você imagina que tipo de arma essa pessoa pode ter ou que tipo de propósito vem a ter e fica imaginando também outras coisas, como por exemplo os sinais dessas características da rua fazem com que ela seja mais ou menos segura, né? Então tem todo um conjunto de processos de pensamentos conscientes, né? Que aí a gente vê o raciocínio acontecendo de uma maneira mais clara, nesse processo que a gente chama de ruminação, né? É um processo, neste caso, né? Tanto de imagens como também de ideias que exploram este cenário, né? Mas com uma grande produção de imagens. Tudo isso tem um jogo, né? Tanto essas estruturas mais inferiores, né? O sistema septo-hipocampal, entre o hipocampo também, né? Que é o órgão da memória, mas dentro de uma outra função, né? Esse pequeno núcleo, né? Do berço da estria terminal, tendo essa percepção, né? Estamos em ambiguidade, criando toda uma sensação aversiva diante dessa incerteza, e essa região do córtex pré-frontal analisando, né, fazendo todo um processamento dessas diferentes possibilidades de uma maneira bastante clara, bastante perceptível aí pela linguagem. E finalmente nós temos o cenário do medo mais distante, né, comparando com esses outros dois exemplos, um que é a ameaça presente, objetiva, outro que é a ameaça potencial, né, e incerta, e finalmente a outra ameaça distal, né, quer dizer, aquela que é uma possibilidade que nos assusta, né, que nós nos sentimos vulneráveis e ameaçados em relação a essa possibilidade, mas que nós não temos nem sequer um contexto aqui evidente da proximidade dela, né? Então, este tipo de processo, ele é fundamentalmente manejado, né, e conduzido por atividade em áreas do córtex cerebral, né? E isso envolve fundamentalmente todo um conjunto de formulações que vão estar pautadas por processos automáticos das nossas emoções e que vão influenciar, como também esses outros níveis de processamento mais básico venha a responder ou participar deste processo. Seja lá como for, a experiência final é muito mais uma somatória, né, da ação destes mecanismos e dessas estruturas, algumas mais solicitadas dependendo da sua especificidade, né, de encontrar um cenário com características mais proximais ou mais distais, né? Outras participando de uma maneira complementar, mas seja lá como for, é uma mistura, né, dessas atividades que faz a gente ter a experiência concreta daquilo que a gente vem a chamar de medo ou de ansiedade, né? Mas tudo isso, como eu falei anteriormente,
a gente só sente mesmo quando a gente está em contextos onde o nosso organismo, o nosso cérebro, de alguma maneira já acha que é necessário ativar respostas de estresse, inclusive, em relação a um potencial de insegurança. Porque o sistema de defesa, ele está por trás, por exemplo, do comportamento da nossa atenção, mesmo quando nós não estamos sentindo nada, né? Está vigiando o ambiente mesmo quando nós não estamos preocupados. Nosso sistema de defesa, inclusive, monitora sinais do ambiente a partir dos órgãos sensoriais até quando nós estamos dormindo. Então, o sistema de defesa, na verdade, ele atua e influencia várias características do nosso funcionamento psíquico, mesmo que a gente não esteja consciente, né, da ação dele, né? Que normalmente a gente vai tomar essa consciência quando emergem as emoções já com alguma carga de resposta de estresse, seja o medo, seja a ansiedade, né? Bem, finalmente, estudar estas coisas parece muito maquinal, falar a respeito dessas estruturas cerebrais e destas repercussões psicológicas e tudo mais, né? E correlacionando com potenciais patologias, né, psiquiátricas que possam emergir da disfuncionalidade, né, desses processos. Bom, mas tudo isso também tem uma natureza um pouco mais subjetiva ainda, né? E aí a gente pode recorrer a aspectos da compreensão que a filosofia da mente nos propõe, que é o fato, né, de o sujeito vivendo a experiência, né, da ameaça, a sensação, né, opressiva que a ameaça ou a experiência da atemorização frequentemente tem, né, cria todo um universo especial de percepção, né? A gente costuma dizer que a ansiedade, quando ela atinge, né, ou o medo atinge níveis significativos, tem uma característica muito coercitiva, na verdade, né? É um tipo de experiência psicológica que nos domina, né? Então a sensação de submissão, né, a esse processo, né, e também é o fato de que estas respostas elas nos conectam com o mundo aqui concretamente, né? Apesar de elas terem muitos componentes subjetivos, mas ela joga a nossa atenção para aquilo que pode nos acontecer, né? Para aquilo que a nossa realidade aqui factual pode representar em termos de destino, né? Principalmente as possibilidades mais negativas. Então, isso tudo nos ajuda a compreender melhor o que é que está vivendo uma pessoa quando ela está atemorizada, quando ela está amedrontada, né, de alguma forma. Isso também nos ajuda a nos colocar no lugar de quem está vivendo um transtorno de ansiedade, né? São muitos transtornos de ansiedade, até bastante diferentes entre si, como categorias, eles parecem até doenças que não dialogam entre si, fora o fato de recrutarem funcionamentos inapropriados do sistema de defesa, como a gente pode citar as fobias. Eu estava falando da fobia de aranha, por exemplo, né? Aracnofobia, que é um termo até bastante popular, tema até de filmes, né? Como também nós podemos falar de temores patológicos, também classificados, no meu entendimento, erroneamente como fobias, né? Mas temores patológicos relacionados, por exemplo, a medo de sofrer assaltos, né? Medo de adoecer, por exemplo, né? Um outro tipo de fenômeno do espectro hipocondríaco, né? E a gente pode falar do transtorno de ansiedade generalizada, que é essa tendência a ter preocupações mais generalizadas, difusas, né? Menos contextualizadas, mas que tem o fenômeno da ruminação, do pensamento constante, né? Da impossibilidade de desligar, né? Então tem uma série de manifestações que constituem, né, síndromes clínicas. A gente tem também fenômenos onde o temor se liga a um dos aspectos mais relevantes, né, da nossa finalidade adaptativa, né, que rege, né, as finalidades adaptativas, que é o fato de nós sermos animais sociais, né, e nós dependermos de sinalizações sociais favoráveis para uma série de desfechos importantes para a nossa espécie. Então, por exemplo, nós temos uma patologia muito frequente, um conjunto de síndromes, né, relacionados àquilo que a gente chama de ansiedade social, né? Quer dizer, o medo, né, de avaliação negativa, como uma coisa bem consciente, a preocupação sobre como as pessoas vão me enxergar, mas também aspectos como a sensação de desconforto ao ser observado, a embaraçabilidade. Tudo isso pode ter expressões patológicas, né? Nós podemos ter também experiências de medo relacionadas a memórias traumáticas, como o transtorno do estresse pós-traumático, e nós podemos ter muitas experiências de medo e ansiedade relacionadas a fenômenos anormais mentais chamados de obsessões
dentro do transtorno obsessivo-compulsivo. Então, isso aqui é um panorama rápido, né, das diversas patologias que nós, estudiosos da defesa, nos dedicamos a estudar, sendo um dos aspectos do nosso interesse, porque no final das contas esse estudo nos levou também ao esforço de tentar compreender como funciona, como se estrutura o cérebro e também de como se organizam vários aspectos da nossa experiência psicológica e subjetiva. Enfim, né, eu particularmente acho um tema muito, muito interessante, tenho dedicado anos já de interesse, debates e estudos, né, e está sendo prazeroso até para mim mesmo estar aqui compartilhando essas coisas com vocês. E é um ponto de partida só, de discussão, como eu quis falar. Não pretendo aqui estar falando só, né, desse meu foco particular de interesse, mas de todo esse mundo de interesses e de coisas e de estudos e de ciências, né, que dialogam com este cenário ou que me inspiraram algum nível de contato, né, com estes conhecimentos, né? Então eu pretendo que nos próximos vídeos a gente possa aqui estar também expondo outras questões e também pretendo estabelecer diálogos, né, e participar de debates com outros colegas que permitam a gente produzir também aí toda uma exploração de coisas para poder compartilhar com todos. Agradeço então quem me acompanhou até agora e espero que em breve nós possamos ter muitos mais novos contatos. Um grande abraço a todos.